pergunta que chegou é se nós somos humanos com essa fisionomia que temos, né? A fisionomia não no sentido estrito, né? Mas com este jeitão de ser assim, né? Com duas pernas e os pés pisando ereto e tudo mais, porque Cristo era assim. Bom, vamos pontuar algumas coisas nesta pergunta aí, para tentar formular uma resposta. Primeiramente, quando a Bíblia fala a respeito de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, isso não tem muita relação com o físico em si. A imagem ali, as duas palavras hebraicas utilizadas, na verdade descrevem mais uma questão de representatividade. Nós somos criados para sermos representantes de Deus, governar, ser vice-regentes de Deus aqui neste mundo. Então isso significa a imagem e semelhança de Deus. Para que pudéssemos efetuar essa tarefa de modo satisfatório, Deus então nos capacita com diversas propriedades, aquilo que é próprio de Deus, e nos concede isso. Então tudo aquilo que nós temos e somos é derivado de Deus, não é nada que nós temos ou somos que é próprio nosso, do ser humano, a não ser, obviamente, a natureza pecaminosa que surge em Adão, e aí nós herdamos ela, mas todo o restante, as características, por exemplo, de pensamento, de volição, tudo isso nós herdamos de Deus, e inclusive o físico em si, como uma questão secundária, porque foi o próprio Deus que nos modelou do jeito que ele queria, do pó ali, do barro, né? Adão foi o primeiro a que ele modelar e soprou o fôlego de vida, e desde então, Eva depois da costela de Adão, desde então, Adão e Eva reproduziram, como nós fazemos até hoje, pessoas com esse mesmo jeitão, seres humanos, como nós somos. Aí vem então a resposta a esta pergunta. De fato, nós temos não só a encarnação de Cristo nas Escrituras, que vem com o nosso corpo, mas no Antigo Testamento nós já temos a aparição de um Cristo pré-encarnado, antes de encarnar, se manifestando em corpo. E muitas vezes confundido ali com um ser humano. Por exemplo, se você olhar o chamado de Sansão, quando os pais de Sansão conversam com o anjo do Senhor, que é uma aparição de Cristo, né? Tanto é que fala que o nome dele é incompreensível, é um nome misterioso, sublime, e depois o próprio pai fala assim, nós estamos perdidos, porque nós vimos o anjo do Senhor, nós vimos Deus, e eles demoram para perceber, principalmente o pai dele demora para perceber ali em Juízes que ele está falando com Deus. Claro, na pessoa de Jesus Cristo, manifestada em corpo, mas pré-encarnada. Do mesmo jeito, quando Abraão e Sara recebem Jesus Cristo em sua casa, junto com 2 outros anjos, o Senhor, né, que vem ali para ele na segunda pessoa da Trindade, também recebem uma pessoa que inclusive participa de uma refeição ali com eles. Então nós vemos que Jesus Cristo não veio a este mundo com o corpo que nós tínhamos, porque ele já havia nele alguma capacidade de se materializar em corpo, mesmo antes da sua encarnação, e este corpo era também como o nosso, o que nos pode levar a crer, e guarda as palavras, né? Os que pode levar a crer, porque é uma pergunta que não é escancarada nas Escrituras, o que nos pode levar a crer que, na verdade, Jesus Cristo não veio com um corpo aqui neste mundo, segundo o qual nós fomos criados, mas o contrário. Nós fomos criados segundo um corpo que Jesus Cristo teria na sua encarnação e que, como ele já teria na sua encarnação, ele teria em si a potencialidade de se manifestar antes do próprio evento encarnação, em alguns momentos, como o Antigo Testamento nos mostra. Então, sim, me parece que esta pergunta, em forma de afirmação, né, se temos esse corpo porque Jesus Cristo foi encarnado, toda essa questão do corpo com ele, eu creio que sim. Isso também nós temos derivados do próprio Deus.